As emoções governam sua vida mais do que você imagina. Elas podem ser suas aliadas ou seus maiores inimigos. Quantas decisões erradas foram tomadas no calor da raiva? Quantas oportunidades foram perdidas por medo ou insegurança? Dominar suas emoções não significa suprimi-las, mas usá-las com inteligência. Quem não aprende essa arte vive como um barco à deriva, arrastado pelas marés do acaso. Neste vídeo, você vai descobrir 5 lições fundamentais para conquistar esse domínio. Cada uma delas é um passo para fortalecer sua mente, encontrar equilíbrio e não ser refém do que sente. A filosofia estoica nos ensina que a verdadeira liberdade não está no controle do mundo, mas no controle de nós mesmos. E isso pode mudar completamente a forma como você encara a vida. Acompanhe cada detalhe do vídeo. Uma única ideia pode ser o que faltava para você superar desafios com mais clareza e agir com sabedoria em qualquer situação. Não permita que suas emoções decidam seu destino por impulso. Assista até o final e comece a se tornar inabalável. A ilusão do controle, o primeiro passo para a liberdade. A mente inquieta do homem se debate contra o inevitável, tentando impor sua vontade ao mundo como um escultor que esculpe a pedra bruta. No entanto, a pedra do destino não cede à força das mãos humanas. O desejo de controlar o incontrolável é a raiz da frustração, pois quanto mais nos apegamos à ilusão de domínio sobre o mundo, mais sofremos com a sua imprevisibilidade. A realidade segue seu curso indiferente aos nossos caprichos e compreender isso não é resignação, mas libertação. O sábio não lamenta a chuva nem amaldiçoa o vento. Ele se ajusta a eles. Ele entende que lutar contra o que está além do seu poder é desperdiçar energia preciosa. Em vez de tentar subjugar o que está fora de seu alcance, ele volta-se para dentro, onde reside seu verdadeiro campo de influência. No governo da própria mente, encontra seu trono e ali exerce a única soberania legítima, a de suas próprias reações e pensamentos. Cada dia nos apresenta desafios, acontecimentos que escapam ao nosso controle e que, se permitirmos, nos arrastarão como folhas ao vento. Mas aquele que compreende a ilusão do controle permanece firme como uma montanha. Ele não se desespera quando a maré muda, pois sabe que sua serenidade não depende do que acontece ao seu redor, mas da forma como escolhe responder. Ao abrir mão da necessidade de controlar o destino, experimentamos uma liberdade rara e poderosa. O medo do inesperado desaparece, pois não há mais o desejo de que as coisas sejam diferentes do que são. O presente deixa de ser um campo de batalha e torna-se um espaço de aceitação e adaptação. Aquele que se desapega do desejo de domínio encontra paz mesmo no caos, pois já não busca moldar o mundo, apenas a si mesmo. Assim, o verdadeiro poder não está em dobrar a realidade à nossa vontade, mas em dobrar a nós mesmos para encará-la com serenidade. Quem entende essa verdade não é mais escravo da ansiedade, mas senhor da própria alma, e nessa liberdade interior reside a essência da grandeza humana. O intervalo entre o impulso e a ação, o espaço da liberdade. A maioria dos homens vive à mercê de suas emoções, reagindo ao mundo como um barco sem leme que se move ao sabor dos ventos. Diante de qualquer provocação, explodem em ira. Diante de qualquer obstáculo, sucumbem ao desespero. Não percebem que entre o que acontece e a forma como respondem, existe um espaço, um intervalo breve, mas poderoso, onde reside a verdadeira liberdade. Quem se apressa em reagir sem reflexão não age, apenas se deixa arrastar. O sábio compreende que a emoção em si não é inimiga. Ela não vem para nos dominar, mas para nos alertar, como um mensageiro que traz notícias da alma. O medo pode sinalizar um perigo real. A raiva pode apontar uma injustiça. A tristeza pode indicar algo que precisa ser compreendido. No entanto, ouvir o mensageiro não significa obedecer-lhe cegamente. Sentir não é agir. No intervalo entre o impulso e a ação, a consciência pode transformar um instinto bruto em uma resposta sábia. Reagir sem pensar é entregar o próprio destino ao acaso. O homem impulsivo acredita que está sendo autêntico, mas, na verdade, é escravo de forças que não compreende. Ele não escolhe, ele apenas obedece às suas paixões. Já o homem que aprende a pausar, a refletir e a escolher sua resposta, não é refém de suas emoções, mas comandante de seu próprio ser. Ele não se reprime, mas canaliza sua energia emocional para onde ela pode ser útil. A força de um homem não está em sua capacidade de agir por impulso, mas em sua habilidade de esperar o momento certo
de responder com sabedoria e não com descontrole. Não se trata de sufocar emoções, mas de refiná-las, de usá-las como combustível para ações coerentes com seus princípios e objetivos. O guerreiro disciplinado não levanta sua espada em fúria cega, mas a empunha com propósito e precisão. Se há um caminho para a verdadeira liberdade, ele passa pelo domínio desse intervalo sutil entre o sentir e o agir. Quem aprende a habitar esse espaço não é mais escravo do acaso, mas senhor de si mesmo. E nessa maestria silenciosa encontra-se a chave para uma vida de equilíbrio e grandeza. A impermanência do sofrimento e do prazer, o caminho para a serenidade. O homem comum se debate entre dois extremos: o medo da dor e a busca incessante pelo prazer. Quando sofre, acredita que sua angústia será eterna. Quando se alegra, apega-se ao instante como se pudesse aprisioná-lo para sempre. Mas o tempo, indiferente a desejos e lamentações, segue seu curso. Nada dura, nem a tempestade nem a bonança permanecem para sempre. E é na compreensão dessa verdade que o sábio encontra sua paz. A dor, quando vem, parece insuportável. O desespero sussurra que ela jamais partirá. Mas tudo que começa tem um fim, e o sofrimento não é exceção. Saber disso permite suportá-lo com dignidade, sem resistência inútil, sem revolta fútil. Da mesma forma, o prazer é um hóspede, passageiro. Segurá-lo com força apenas acelera sua partida. O sábio não se embriaga com a felicidade, nem se desespera com a tristeza. Ele observa ambas passarem como nuvens no céu de sua consciência. Quem compreende a impermanência não teme a dor nem se escraviza pelo prazer. Não há motivo para desespero diante da queda, pois toda queda antecede uma nova ascensão. Não há razão para se perder no êxtase, pois todo pico se dissolve no horizonte. Aquele que aceita esse fluxo natural da vida caminha com leveza, sem carregar o peso da ilusão de permanência. Os inconstantes são arrastados pela correnteza dos sentimentos, oscilando entre euforia e desespero. O sábio, por outro lado, ancora-se na tranquilidade. Ele desfruta o que é bom sem se apegar e suporta o que é difícil sem se abalar. Sua paz não vem da ausência de dor ou da posse de prazeres, mas da certeza de que nada, absolutamente nada, é eterno. A verdadeira liberdade não está em evitar o sofrimento ou prolongar a alegria, mas em aceitar ambos com serenidade. Quando você para de lutar contra a impermanência, descobre que nela reside sua maior força, pois aquele que não teme a mudança já venceu o maior inimigo da alma, a ilusão de que algo pode durar para sempre. A construção da resiliência, forjando a alma na adversidade. O mundo não poupa ninguém. Em algum momento, todos enfrentam quedas, perdas e dores inesperadas. Muitos se revoltam contra essas dificuldades, como se fossem castigos, como se a vida devesse ser um caminho sem obstáculos. Mas o sábio vê diferente. Ele compreende que cada provação é um instrumento de lapidação, uma forja onde o espírito se fortalece. Assim como o fogo endurece o aço e o vento molda as montanhas, a adversidade é a mão invisível que esculpe os fortes. A fraqueza não vem da dor, mas da recusa em enfrentá-la. Aqueles que fogem do sofrimento tornam-se frágeis, escravos do medo, incapazes de suportar o peso da própria existência. Mas aquele que aceita a dor como parte da jornada, que não se encolhe diante dos golpes da vida, descobre algo poderoso, a resiliência. Ele aprende que a dificuldade não é um fardo, mas um mestre severo, que ensina sem piedade, mas com propósito. Resiliência não é apenas suportar, mas transformar. O homem forte não apenas resiste às tempestades, ele se torna alguém, melhor por causa delas. Ele vê na dor uma chance de crescer, na frustração um convite à paciência, na perda uma lição de desapego. Cada desafio superado acrescenta uma camada de força ao seu caráter, tornando-o imune ao desespero e invulnerável aos caprichos do destino. Aqueles que esperam uma vida sem dificuldades esperam o impossível. O sábio não deseja um mar calmo, mas aprender a navegar em qualquer tempestade. Ele entende que a sorte é inconstante, mas sua força interior pode ser inabalável. Enquanto os inconstantes se desesperam diante do fracasso e se iludem com o sucesso, o resiliente segue seu caminho com firmeza, pois sabe que nem as quedas o destroem, nem as vitórias o corrompem. A grandeza de um homem não se mede por sua capacidade de evitar a dor, mas pela forma como a enfrenta. O sofrimento, quando aceito com coragem, deixa de ser um inimigo e se torna um aliado. E assim, aqueles que aprendem a suportar sem se dobrar, tornam-se inquebrantáveis,
conquistando a única vitória que realmente importa: o domínio sobre si mesmos. A tranquilidade como princípio e fim, o poder da serenidade. Muitos confundem força com frieza, acreditando que dominar as emoções significa anulá-las, mas o sábio sabe que não é a ausência de sentimentos que concede poder, e sim a capacidade de compreendê-los sem ser governado por eles. A verdadeira grandeza não está em se tornar uma pedra sem emoções, mas em ser como o oceano, profundo, vasto, mas sempre sereno em sua essência, mesmo quando a superfície é agitada pelos ventos da vida. A tranquilidade não significa apatia, mas equilíbrio. Aquele que é arrastado pelo desespero ou pela euforia perdeu o controle de si mesmo. Quem se entrega ao medo perde a razão. Quem se entrega à fúria perde o discernimento. Mas quem aprende a permanecer firme diante das marés emocionais descobre algo valioso. A paz interior não depende do mundo exterior, mas da própria mente. Nada é mais poderoso do que o homem que governa seu próprio coração. Ele sente tudo, mas não se desespera. Enfrenta tudo, mas não se abala. Ele não se ilude com a ideia de que pode controlar os acontecimentos, mas sabe que pode sempre controlar sua reação a eles. É essa convicção que lhe confere a verdadeira liberdade, a certeza de que nada, por mais tempestuoso que seja, tem o poder de destruir sua serenidade. Aqueles que vivem à mercê de suas emoções são escravos das circunstâncias. Se o mundo os favorece, sentem-se invencíveis. Se o mundo os desafia, sentem-se derrotados. Mas o sábio não oscila conforme os ventos da sorte. Ele permanece inabalável, pois sua tranquilidade não é um refúgio, mas uma escolha. Ele entende que o controle sobre si mesmo vale mais do que qualquer controle sobre o mundo. Ao fim, a tranquilidade não é apenas um destino, mas o próprio caminho. Quem aprende a cultivá-la transforma qualquer cenário em um lugar de paz. Não porque o mundo mudou, mas porque ele mesmo se tornou inatingível pelo caos. E esse é o mais alto grau de poder. A liberdade de nunca ser escravo do que está fora, pois quem governa a si mesmo já conquistou tudo. Obrigado por assistir. Se este conteúdo trouxe reflexão e valor para você, deixe seu like e compartilhe. Alguém pode precisar dessa mensagem hoje. Inscreva-se para mais aprendizados e continue sua jornada de autodomínio. Agora assista ao próximo vídeo que está na tela.